O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Glória, segundo a Lucas. glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que é Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, a liturgia de hoje nos apresenta Jesus que fala que aquela geração é uma geração má. Seria de perguntarmos-nos o que o Senhor falaria da nossa. Eu não diria que sejamos piores, em alguns pontos talvez até melhores, mas menos voltados para as coisas de Deus. Uma geração bastante materialista é o que somos. Uma geração, e isso é um fato, que essa maldade, nós somos mais individualistas. Não que não devemos preservar a nossa individualidade, não é isso. Mas o individualismo é perigoso. Não sei se você percebe, onde Jesus fala, era uma geração má, mas a nossa geração é uma geração onde nós estamos, eu digo assim, menos, além de não estarmos voltados para a coisa de Deus, para as coisas de Deus, das coisas do alto, é um grande perigo, cada um criando o seu Deus pessoal. Essa falta de vínculo com a igreja é um grande perigo. Porque com muita facilidade, nós pegamos, seja de ouro, seja de pedra, ou seja um tronco, e acabamos fazendo o nosso totem, fazendo o nosso deusinho lapidado, moldado do meu gosto. Compreende isso? Isso é um perigo. É um perigo porque então nós acabamos criando, forjando, fazendo um Deus que fica ao meu bel prazer. Então, se Deus me der saúde, bom. Se Deus me der dinheiro, se Deus me der família, se Ele me for, só me dê coisa boa. Ah, esse Deus, joia, maravilhoso. Aí, se esse Deus, a partir do momento que nós criamos um Deus, é idolatria.
A partir do momento que nós criamos o nosso Deus particular, nós estamos distorcendo esse Deus verdadeiro. Então eu diria que Jesus fala de uma geração má, e nós vivemos essa geração do individualismo. E impressionante, e saindo também da religião, o individualismo que impera. O problema não é meu, e só se torna meu quando me dói. Do contrário, a fome existe, a miséria existe, a corrupção existe. Nós precisamos criar um conceito de coparticipação. Nós precisamos trabalhar isso, essa dimensão de coletividade, a nível social, mas a nível de igreja. Por isso, o vínculo na comunidade é de fundamental importância. O vínculo, seja com as missas diárias, seja numa pastoral. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque é muito fácil nós criarmos o nosso altarzinho particular. E Deus vai dizer: esse não sou eu. Esse que você acredita que está a serviço do teu bem-estar, não sou eu. Porque me parece que eu disse: tome a sua cruz e me siga. Parece que eu disse: ame seus inimigos. Parece que eu lhes disse: neste mundo tereis grandes provações. Persevere. Essa primeira reflexão, portanto, é perceber que ser mal não é só sermos violentos, é sermos egoístas. Não é só sermos voltados realmente para desejar, arquitetar o mal do outro, mas também há um tipo de maldade que é: eu me coloco como indiferente a tudo que está acontecendo. Geração má. Depois, nosso Senhor diz: não lhe será dado nenhum sinal, a não ser o Filho do Homem. Ontem eu refletia, só fazendo uma memória, e a missa dominical, ela tem que ecoar durante a semana. Ontem o Evangelho nos falava sobre os 10 leprosos. Nos falava, mais do que a ingratidão, a mensagem, a tônica que eu insisti muito ontem, é ter fé. Feliz se formos como um grão de mostarda, mas em quem? Só tem uma resposta: na pessoa de Jesus Cristo. Olha o que diz o Evangelho hoje. Disse: Jonas passou 3 dias pregando na cidade de Nínive, e do rei até o último se vestiu de saco de estopa, colocou cinzas na cabeça e se converteram. E Jesus disse: aqui tem alguém maior do que Jonas. Cabe para nós também. Me diga, que sinal, para pensar um pouquinho, que sinal nós precisaríamos mais? Eu vou fazer de novo a pergunta. O que nós precisamos de sinal externo, de acontecimentos, para compreender as verdades de Jesus Cristo? Para pensar. O que mais? Alguém que nasce numa estrebaria, precisa mais sinal? Alguém que foge do Egito porque alguém quer matá-lo. Que sinal que nós precisamos mais?
de um homem que perdoou uma prostituta que estava para ser morta e disse: vai, não peques mais. Que mais nós, para pensar assim, o que nós precisamos? Assim, responda para você. De um homem que chegou depois de 4 dias e disse: Lázaro, vem para fora. E veio. Ainda não foi o mais importante. Que sinal nós precisamos? Um homem que foi condenado, flagelado, crucificado e ressuscitou. Ressuscitou. Eu me pergunto, o que Deus tem que fazer mais? É como uma mãe e um pai que chega para o filho e diz: eu não sei mais o que fazer. Acho que muita mãe já passou. Eu fiz tudo. Eu não tenho mais o que te dar. Eu já me distribuichei para te oferecer o do bom e do melhor. Você nunca está contente. Já passaram por isso? Você nunca está satisfeito. Você entende o que o Evangelho está dizendo? Deus já remexeu na história. E mais do que Deus, eu quero falar a pessoa de Jesus Cristo. Aí a gente fica pegando em sinaizinhos. Louvado seja Deus que Deus permitiu que Nossa Senhora aparecesse em Guadalupe, aparecesse em Fátima, aparecesse em Lourdes. É a obra de Deus. Mas a gente fica procurando outros sinais. Que mais? Que mais que a gente precisa? O que não é suficiente? O que precisa? Deus aparecer no toco lá na tua casa? Precisa Deus aparecer quando você estiver lavando a louça no prato? Não sei, entende o Evangelho hoje? No fundo pega a gente e dá uma mexida. Meu filho, o que você precisa mais? O duro é que, eu não estou falando dos outros. Às vezes os sinais vêm e a gente não enxerga. Como eu disse, tem gente que já teve oportunidade de uma segunda vida, à beira da morte, está desperdiçando. Tem gente que teve, perdendo família, teve a segunda chance de um perdão, de realmente perdoou, houve uma decisão de recomeço, e a pessoa perdeu também. Então você percebe que na verdade é uma decisão interior. É aí que entra a nossa oração. A gente conecta muito oração. Lembra, eu falava onde Deus não é curandeiro. Eu disse ontem que 9 foram curados, 1 foi curado e salvo. Insisti que mais do que querermos ser como Lázaro, deveríamos querer ser como ladrão arrependido. Porque Lázaro voltou a morrer, mas o outro teve a garantia: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Almejo muito mais o que foi crucificado do lado de Jesus do que de Lázaro. Mas aí entra a oração: Senhor, está tudo diante de mim. Então por que não me dá uma graça especial, uma graça do Espírito Santo, para que eu consiga juntar esse quebra-cabeça? Por que não me ajuda, Senhor? E aqui é a oração. Quando a gente fala que a oração não muda o pensar de Deus, o querer de Deus, tem gente que fica assustada. Mas a oração não é mudar Deus, porque Deus é imutável. Mas é diante de tantos sinais, o Espírito Santo dá uma graça
Deus dá uma graça que parece que a gente acorda. É como se a gente escuta muitas pessoas que estavam em coma longo tempo e de repente desperta. Às vezes eu tenho a sensação que nós estamos num coma, induzido por tantas coisas, facilidades, induzidos por tantas coisas que nos inebreia, tantas coisas que nos seduz. A gente entra num coma. Entende o que eu estou falando? Que Deus fala, não escuta. As coisas acontecem, não vê. Então é aí que entra a oração. Senhor, faz alguma coisa. Nossa Senhora, nem que seja no tranco, nem que seja na martelada na minha cabeça, mas faz eu acordar. Eu diria, pedir que Deus pegue aqueles negócios de desfibraliza. É isso aí que a gente tem que ter na igreja. Põe no meu peito assim, Senhor, e dá uma alta voltagem. Bum. Pode ser que eu acorde. O grande problema, realmente uma preocupação, que a gente entra num estado de coma induzido e passe daqui para lá sem ter acordado. A gente vive uma luta. Conheço vários casos de pessoas que entraram em coma e é oração para a pessoa acordar. E fica tão feliz quando acorda. Mas a minha percepção é que a gente entra nesse coma. Imagina a gente passar para lá, sem ter despertado para Jesus. Por isso nosso Senhor disse, não fique atrás de sinais. E volto como eu comecei a homilia. Por isso, por exemplo, no rádio, que eu estou fazendo a leitura orante. Hoje aprendemos de Rafael, o discurso do arcanjo. Começa o programa, leitura do dia a dia. Por isso, por que se debruçar em Jesus Cristo dos Evangelhos? Para aprender os sinais. Então eu queria que agora nós fizéssemos um breve estribilho. Espírito Santo repousa. Porque eu queria que você pedisse, Senhor, me acorda desse coma. Me acorda desse coma que eu estou vivendo. Que eu estou meio morto-vivo, Senhor. Eu fico esperando ver Nossa Senhora do Toco. Desculpa, eu não estou ridicularizando. Eu estou querendo Jesus do prato. Fica atrás de sinais. Besteira, como diz um padre. Olha para Jesus. Espírito Santo ilumina. Espírito Santo revela. Espírito Santo me mostre. Espírito Santo ilumina. Vai rezando. Você que tem casa também. Senhor, mostre-me os sinais que eu já tenho na tua pessoa, Jesus. Jesus, Santo ilumina. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo